Olá, meu nome é Anderson Bittencourt, sou advogado, atuo há uns 12 anos nos Juizados Especiais Cíveis de Porto Alegre. Este vídeo, então, é para falar para pessoas que não são advogados, mas que têm um processo no Juizado Especial ou que queiram ter um processo e queiram saber também um pouco como funciona, como é que é o andamento, né? Então, a linguagem que é utilizada não é uma linguagem jurídica, né? Então, os conceitos são diferentes. Vamos falar um pouco de como ler uma sentença, tá? Bom, a sentença é uma decisão sobre os pedidos que você fez quando entrou com a ação. A ação é um relato do que aconteceu, que tu, ao final desse relato, tu faz uns pedidos, né? E como é que o juiz monta a decisão, né? Ele faz um relatório na primeira parte, resumindo o que tu pediu, resumindo a defesa do outro lado, né? Depois ele passa a comentar e a justificar aquilo que ele vai decidir ali adiante. Ele coloca muitas vezes decisões de outros processos para exemplo nesse aqui, então não se preocupe se tu leu ali que sobre um celular, mas o teu problema é sobre a geladeira. Provavelmente ele está comentando um outro processo, tirou um pedaço de uma decisão de um outro processo e colocou ali para exemplificar. E ao final ele decide, por fim passo a decidir, então, condenando o réu a indenizar em 5.000 reais de danos morais, a entregar a geladeira, enfim, ele faz aquela resposta aos teus pedidos. Nessa hora que você tem que ler o final da decisão, que é bastante importante. Tem que ver se aquela decisão tem relação com o que você pediu. Se você pediu uma geladeira e ele está te dando uma geladeira. Se você pediu só dano moral e ele está te dando dano moral. Ou se você pediu de geladeira e dano moral, mas ele só falou da geladeira, não falou do dano moral. Então você tem que procurar entender se aquilo que está dito no final tem relação com seus pedidos, seja sim ou não, seja dando ou não dando, mas tem que ter uma relação direta com o que você pediu. Se não tiver uma relação direta, por exemplo, o juiz esqueceu de colocar ali sobre a geladeira, ele falou sobre o dano moral, mas não disse nada sobre a geladeira e você pediu uma geladeira. Então, você tem 5 dias úteis para reclamar disso, fazer uns embargos de declaração que a gente chama. Como regra, isso tem que ser feito por advogado. Alguns juizados até aceitam que seja feito diretamente no balcão pela parte interessada, mas procure um advogado e o prazo são 5 dias. O prazo do recurso, para aquilo que você não gostou do que o juiz disse, são 10 dias úteis, tá? E tem que ser feito por advogado. Então, observe bem, qualquer dúvida, deixe seus comentários, agradeço, né? Sobre sentença ainda tem outros vídeos sobre condições de recorrer, então deixe seu like, agradeço e comente, por favor.